Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 395, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, o tema: a ação do médium na casa espírita e no seu dia a dia. Então, dando sequência, Sueli diz assim, isso aqui é muito importante. A incorporação, então se usa o termo incorporação, porque na verdade o termo não é bem incorporar, você entendeu? Existe uma aproximação, uma imantação fluídica, onde o manifestante em sintonia com as energias do médium, ele faz uso de todas as faculdades mediúnicas do médium. Mas vamos continuar do jeito que está aqui, né? A incorporação de um espírito, a incorporação de um obsessor ou de um suicida, por exemplo, é bastante penosa para o medianeiro, para o médium. As vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica em que vivem, repercutem profundamente no médium. Este, para se identificar com os sofrimentos ou perturbações que apresentem, como também sentirá os reflexos das angústias e dos sentimentos de que são portadores. Por isso, veja bem, se nós pararmos para analisar hoje, 99% das pessoas que se encontram internadas em hospitais psiquiátricos são médiums perturbados, médiums obsidiados, que não souberam trabalhar suas faculdades mediúnicas, ou que mal orientado foram. Por isso, nessa má orientação, não foram atrás de uma casa espírita séria, não estudaram a doutrina dos espíritos, ou avessos a todas estas questões, que existe isso também, ou ao sentir a presença daqueles transtornos neurológicos, emocionais, psicológicos, aqueles surtos, aqueles pânicos, aquelas síndromes, partiram direto para um psicólogo não espírita. Com todo respeito, é um louco solto, porque eles se fundamentam em Jung, eles se fundamentam, me esqueci agora o nome, mas só que eu me lembrar eu cito aqui. Enfim, eles se fundamentam
nesses psicólogos oriundos aqui da Terra. Então, para eles, tudo não passa-se de uma ilusão, um transtorno corriqueiro. Psiquiatra, que também não são espíritas, também recebem esse título, sim, com todo respeito, de loucos. Porque não se fundamentaram nos estudos, nos desígnios de Deus. Por isso, não tendo eles conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação, pois desconhecendo eles a imortalidade da alma, desconhecendo eles a pré-existência da alma, desconhecendo eles alma, desconhecendo eles influência dos obsessores, influência dos espíritos sofredores. Então, é natural que, chegando até eles um paciente clamando todos esses sintomas, então ali eles, dentro da análise deles, Freud que eu queria dizer, Jung e Freud, né? Então, muitos se fundamentam em Jung e também em Freud. Obrigado, vó. Então, eles analisam de acordo com Freud, com Jung, e classifica o paciente com os nomes científicos da nomenclatura, porque na nomenclatura científica o que não falta são nomes para tapar buraco, sem fundamento. A realidade é essa, na nomenclatura, nessa nomenclatura deles. Tem tantos nomes que, se fôssemos aqui recitar, ficaríamos aqui uns 10 vídeos recitando nomes de doenças, de transtornos, pânico disso, transtorno daquilo, e não chegaríamos a lugar nenhum. Porque para quê? Ficar recitando termos que não se fundamentam com os desígnios das leis divinas. Não sei se você está conseguindo entender. Então, a gente respeita, mas é preciso dizer que aqueles médiuns, aquelas pessoas que não buscam a casa espírita séria, aquelas pessoas que não buscam a casa espírita séria, que trabalha a sua disciplina, que trabalha o teu caráter, que trabalha a tua moral, que trabalha o teu intelecto de acordo com os desígnios de Deus, aquela pessoa que não buscam a casa espírita séria para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, a pessoa que não busca uma casa espírita séria para aprender a conter-se, domando as feras que traz dentro de si, aquelas feras do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, aquelas feras das paixões, dos vícios, da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição. Essas pessoas, elas caem num hospital psiquiátrico.
Por quê? Porque todos os sintomas que aqueles pacientes apresentam, vão por 90%. 90% dos sintomas que eles apresentam ali, aos especialistas ali, são provocados pelas trevas, por espíritos obsessores, por espíritos suicidas que estão próximos a eles, causando-lhes asfixias nas cordas vocais, asfixias pulmonares. Você entendeu? Asfixias no intestino, no estômago, porque se suicidaram usando o método do tóxico, do veneno. E certos tipos de paralisia, paraplegia, que de um momento para outro surge, né? Alguns tipos de Parkinson, enfim. É preciso que as pessoas, principalmente os profissionais dessa área da psiquiatria, entendam que muitas das vezes, em uma semana, dialogando ali com aquele paciente psiquiátrico no hospital psiquiátrico, numa semana ele não consegue falar nenhuma vez com o paciente. E assim, podendo ele ter travado diálogo durante uma semana com um obsessor dele, do paciente, ou com um espírito suicida, um sofredor, que está ali vampirizando aquele paciente. E os profissionais da área, todos eles, assistente social, psiquiatra, psicólogos, todas as pessoas ali, que não tendo conhecimento da doutrina dos espíritos, acham que estão dialogando com o paciente. Mas o que eles não sabem é que eles estão dialogando com o próprio espírito, que ali, lançando aquelas energias deletérias, negativas, aquelas vibrações negativas, porque já conseguiram o intento deles, que é desequilibrar aquele encarnado ao ponto de transformá-lo em um ventrílogo. Então eles fazem o que eles querem com o paciente. Então eles atuam no paciente a hora que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Então eles transformam o paciente vou usar esse termo, mas é num idiota, que está relacionado ao idiotismo, né? Eles transformam aquele paciente num idiota do idiotismo. Todos médiuns que não trabalharam suas faculdades mediúnicas. Todos médiuns que não buscaram casas espíritas sérias para a autoevangelização, para a autodisciplina, porque o espiritismo é o antídoto. Aí você pode me dizer assim, mas 100%? Não estamos generalizando, porque existem vários tipos de transtornos que nós sabemos, e nós não somos idiotas também ao ponto de dizer que pode ser considerado 100%. Não. Mas uns 90% desses pacientes que hoje encontram-se nos CAPs, encontram-se internados nos hospitais psiquiátricos, e também
100% dos pacientes que se encontram fora dos hospitais psiquiátricos, porque os verdadeiros loucos não estão dentro dos hospitais psiquiátricos, e sim fora dos hospitais psiquiátricos, que são esses todos voltados para as nomenclaturas científicas, né? Então, é o achismo deles, o desculpismo. Então, vejamos. Aqui nós estamos fazendo um esmiuçamento em cima do que Sueli está dizendo aqui, ó. A incorporação de um obsessor ou de um suicida é doloroso, gente. O médium, ele sofre no momento da incorporação desses espíritos de obsessor, de suicidas, porque eles possuem uma vibração assim tão desequilibrada, mas tão desequilibrada, que ao se aproximar-se do médium, se o médium não tem disciplina, postura, conhecimento, responsabilidade, amor, o médium, ele cai num estado de angústia, melancolia, depressão, ele cai num quadro de loucura também, porque é doloroso. Porque as dores do suicida, as dores do obsessor, passa toda para o médium. Toda. Tudo que o suicida e que o obsessor sente, o médium sente naquele momento da comunicação. Por isso a disciplina. Porque, como já dissemos, o primeiro doutrinador chama-se o próprio médium. Depois é auxiliado pelo doutrinador da casa espírita. Então, por exemplo, é bastante penosa para o medianeiro as energias. As vibrações desses espíritos, a atmosfera psíquica em que vive, repercutem. A atmosfera psíquica em que vivem esses seres repercutem profundamente no médium. É nesse instante aqui que nós abordamos todos esses que se encontram nos CAPs e também nos hospitais psiquiátricos e também fora dos hospitais psiquiátricos. Porque não tendo conhecimento, não tendo disciplina, porque se nós pararmos para analisar, espírita no mundo não chega nem 5%. Nem 5% de espíritos no mundo. Então, vamos pensar assim, 95% são de outras religiões. E nós sabemos que as outras religiões, elas são avessas a espírito, a imortalidade da alma, lei de causa e efeito, de ação e reação, pluralidade da existência, comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, como já dissemos em outros vídeos, desencarna muito mais seres não espírita do que espírita. Desencarna pouco espírita por ano no mundo. Por quê? Porque o índice de espírita é menor. É menos de 5% no mundo todo. E 95% de outras denominações religiosas. Por esse motivo,
se faz presente nos consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras e nos hospitais e nas UPAs e nos postinhos e tudo mais, é um índice muito maior de não espíritas, né? Então, é natural que esse índice elevado de não espíritas que caem no hospital, que caem no consultório de um psiquiatra, ele é orientado pelo psiquiatra de acordo com Freud e de acordo com Jung. E sendo orientado de acordo com Freud e com Jung, ele tá no buraco, vamos dizer assim. Ele está perdido. É o mesmo que cavar a própria cova e se enterrar. Porque é o conhecimento que os psiquiatras têm. Os psiquiatras, não generalizando, tá? Porque em 100%, uns 5% dos psiquiatras no mundo têm conhecimento do espiritismo. Por isso eles não aplicam nem Freud, nem Jung nas prescrições deles, nos atendimentos deles. Eu mesmo conheço psiquiatras no Brasil, não posso dizer nome, que detesta Freud e detesta Jung. E aplica os desígnios de Deus contidos na doutrina dos espíritos, codificado por Hippolyte Léon Denis Rivail. A recuperação desses pacientes é muito rápida. Eu tenho amigos psiquiatras no Brasil que eles recuperam um paciente obsidiado, depressivo, em poucos meses, mas com os requisitos e com os métodos do espiritismo, e não de Freud nem de Jung, porque eles deixaram Freud e Jung de lado. Mas aqueles que aderem Freud e Jung jogam o paciente no buraco, porque eles iludem, não vou dizer que eles iludem, eles levam ao conhecimento do paciente que aquilo ali tudo é ilusão do paciente, aquilo ali é um tipo de transtorno, é uma alucinação e tal, e não tem nada a ver com a alucinação. É óbvio que todo efeito tem uma causa. Então, a presença, a persistência de um espírito obsessor ou de um outro espírito qualquer por um período prolongado, inclusive até de vidas passadas, trazendo o paciente para esta existência, a presença daquele irmão, é óbvio que desestrutura todo o sistema endócrino do paciente. Todo o funcionamento, todas as funções hormonais do paciente. Ao ponto do psiquiatra pedir uma avaliação hormonal pelos hemogramas, vem lá o resultado todo desorganizado, o sistema endócrino do paciente. Então nós não estamos aqui falando mal de psiquiatra e nem de psicólogos e nem de profissionais nenhum. Nós estamos dizendo que eles, por se fundamentarem em Freud e Jung, eles aprenderam assim. Então, o paciente que adere cava a própria cova.
E também estamos dizendo que 90% em 100% desses pacientes que estão internados, esses especialistas que acham que ali dialogam com o próprio paciente, equivocado estão, porque o que eles não sabem é que eles estão conversando com um suicida ali incorporado naquele paciente. Um obsessor do paciente. Só que o indivíduo, ele, tá ali naquele estágio de perturbação, por quê? Porque o obsessor, que é suicida, aquele espírito enfermo e tudo mais, ele já conseguiu realizar um transtorno no sistema neurológico, no sistema endócrino daquele paciente, ao ponto de desestruturá-lo 100%, levando o paciente à perda até dos sentidos do que faz ou do que deixa de fazer. Não é mais ou menos assim? Você tem conhecimento, você sabe disso, né? Então é preciso muita atenção, gente, porque a coisa é muito mais séria. Nós vamos gravar só mais um vídeo hoje.